That's what I thought you said. Now let me offer this as a rebuttal. Você começa assim, ô louquinho meu, ô louquinho meu. Aí você fala, nós aplicamos o filtro do Snapchat numa conversa. E esse é uma conversinha. Tá bom, então. Desse jeito aí, a gente tá começando uma conversinha coloca o... muito rápido. Já tá valendo, Alexandre. Coloca o trap do Ô louquinho meu no começo. Já tá valendo, você tá ouvindo uma conversinha sobre o final de Game of Thrones. Eu preciso conversar com alguém. Tem um grupo... Bom. Alexandre, eu criei um grupo no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp. Pra isso que serve. Com uma turma aí, né? Inclusive tá lá a Letícia, o esposo dela, mais alguns paroquianos meus, em que a gente está discutindo o final de Game of Thrones. Mas onde é que eu vou descarregar tudo aquilo que eu tenho pra falar? Aqui, nessa conversinha, conversinha sobre o final de Game of Thrones. Eu aticei, né? Propus a pauta lá da teologia. Tá certo. Pois é, tá certo, é mais do que justo. Alexandre, você gostou do final de Game of Thrones? Eu gostei pela sensação que me causou. Como assim? Eu terminei melancólico, sabe? Assim, saudoso já. As coisas encaminhando pro final, assim, eu falei, e é isso mesmo. Tá certo. Tem que Não é, Alexandre? Tem que botar uma pedra em cima disso mesmo, sabe? Eu gostei. Chega, né? Chega. Você gostou? Gostei. Eu também gostei. Assim, pensando no último episódio e nesse, sabe? Essa construção aí eu gostei. Olha, pensando na verdade, na série inteira e nesse, eu acho que o final foi bom. Lógico, não é o final de Breaking Bad. Criança, se você já assistiu Breaking Bad, saiba, não vai haver final mais bacana do que aquele ali. Aquele é uma coisa bem feita, bem construída. Não que os outros não fossem, né? Eu li muita coisa na internet, vi muito vídeo de gente, eu fiquei maluco, né? Todo mundo, gente que critica, gente falando mal, gente falando bem. Mas, cara, foi um final coerente, você não acha? Eu achei que foi, assim, a história precisava terminar. Tem alguma coisa ali que de fato parece que foi corrida, mas sobretudo se você pensa no arco dos filhos do Ned Stark, faz sentido. Sim, faz sentido, Alexandre, faz sentido em toda aquilo que é a série. Por exemplo, a série é sobre os párias, aqueles que são colocados em último, não é? Sim. Por exemplo, os Stark eles começam bem, mas eles são colocados em último. Depois que arrancam a cabeça lá do Ned Stark, colocam a família inteira se espalha. O Jon Snow era um bastardo, né? Depois ele descobriu lá de onde ele vem. As meninas, uma sofreu o pão que o diabo amassou, 3 casamentos, 2 casamentos assim extremamente abusivos. A outra menininha, Arya, sofreu também. O Bran já caiu do altura, vamos assim dizer, logo no início do episódio, ou seja, não foi fácil. É uma galera que esteve à margem e depois ela termina relativamente bem. Mas você sabe o que me chama a atenção? Não teve aquela cena no final em que sentam ali os novos conselheiros do rei? Sim. Sim, aquilo é a síntese da série. De alguma forma retomando ali a vida da política, digamos, de corte, né? Sim, a política mais comezinha de todas, mas ainda, Alexandre, quem estava sentado na mesa? Por exemplo, quem estava sentado na cabeça da mesa? O próprio Tyrion Lannister. Sim, que dos Lannisters era o mais malquisto, era o cara que sofreu, Ninguém dava quase nada. Morreu. Ninguém dava nada.
ninguém dava nada, por mais que fosse colocado como um homem extremamente inteligente, ele já tenha sido mão do rei, mas como motivo de piada ali, como se fosse o bufão, foi ele quem comandou. E mais, cara, o Lord Cebolinha lá, o Onion Knight, era um cara analfabeto, Alexandre. Lembra que ele não sabia ler? E era um cavaleiro covarde, né? Um cavaleiro covarde, considerado assim, um cara que todo mundo falava não vale nada, e de repente o cara tá lá sentado à direita da mão do rei, à esquerda da mão do rei, controlando as coisas. Mais ainda, a Brienne, chefe da guarda. Sim. Cara, é sensacional porque uma essa mulher... cavaleira improvável. Sim, improvável, e mais ainda, chefe da guarda real. Chefe da guarda real. O molequinho lá, o Sam, molequinho. O Sam, que era motivo de piada desde a primeira vez que apareceu. Que era motivo de piada, todo mundo tirava sarro. E de repente o cara vira o grão-mestre, vira o papa ali, sei lá o que se pode dizer ali, não é? O ministro da Ciência e Tecnologia. E o forasteiro lá, o Bran, não é? Que era um Zé Tosqueira. Mas o cara cuidava mercenário. Da moeda. Pois é. Não é um show sobre párias? Eles estarem ali é a melhor coisa. Sim, e também mostra que existe essa mudança, né, na sociedade, que os papéis mudam, ou melhor, as pessoas mudam, mas os papéis permanecem de alguma maneira. Eu achei icônica também o trono que foi dizimado ali. Tacado fogo, sim. Pra mim, a série termina ali, sabe? De alguma maneira ali... mas ela tem 2 finais mesmo, né? Você arremata o que precisava ali naquele momento. Porque, assim, é o símbolo, né? O fetiche da série. Assim, tudo nos leva a olhar pro trono e falar, é tudo por causa desse trono. E o outro símbolo, que é o dragão que acaba com tudo. Arrasa. Sim, né? Sim. Então, foi bonito. Não, eu achei queimar o trono foi um sinal exatamente disso, de que, olha, aqui acaba toda essa luta. E como acaba? Acaba como acaba a vida, bicho. Acaba como acaba a vida, não é? O dragão, aí tem a questão, o dragão é inteligente, não é inteligente, é uma série de fantasia, bobagem. Né? Tem dragão, já tem dragão. É que nem o cara que a gente já falou, né? O cara vai assistir o filme do Superman, o Superman voa o cara, olha lá, começou a mentira já, né? Cara, a gente tá assistindo uma série de dragão, você quer o quê, né? É uma série de magia. Assim, querer elucidar o porquê que o Drogon queima o trono é uma bobagem sem fim. Eu acho, tem muito significado isso, naquilo que é uma relação filial-maternal. Ele é o filho da Daenerys. E ele passou a vida inteira lutando com ela para aquilo que para ela era a coisa mais importante que existia. Ela, aliás, negligenciou 2 filhos em nome daquilo. Não é? Os outros 2 irmãos, os outros 2 dragões. Ela negligenciou 2 filhos em nome daquilo. E de repente, quando ele a vê morta, aí tem aquela questão: mas ele não jogou fogo no João das Neves. Pra mim, eu particularmente acho que isso não é importante. Importante é ver ele isso. Olha, o que matou minha mãe foi isso aqui. Foi a ganância por esse lugar, né? Quem esperaria a lógica do dragão jogando o fogo no João das Neves? Espera que fosse uma resposta humana, né? Pois é. E na verdade o dragão, ele não precisa ter uma resposta humana de revolta, de vingança. E poderia ter feito. E o João das Neves poderia não ter queimado, o que justificaria também ele ser um Targaryen, né? Sim, ele montou um dragão, só Targaryens montam dragões. Aliás, a própria Daenerys, ela muitas vezes passa pelo fogo e não se queima. Ele poderia ter feito isso também, né? Sim. Então, o Rei da Noite lá, o Night King. O que seria bonito também, imagina o João das Neves terminar essa cena despido, nu, porque a roupa queimou toda. A mulherada ia gostar, né? Ia assim, o renascimento dele, né? porque seria bonito. A Daniela renasceu lá no começo, no final da primeira temporada. Ele morreu ali junto com ela e dali por diante nasce um novo. Poderia, nasce um novo. Seria, tá vendo? Você devia ter mandado esse e-mail lá pra, como é? Pro roteiristas@hbo.com. Assim, eu particularmente achei que valeu muito a pena toda a jornada.
fora que, assim, como eu falei, eu li muitas coisas, li muitos lugares, mas vamos falar daquilo que talvez a galera tenha mais reclamado, desde o episódio anterior, aquele 5, em que todo mundo ficou bolado em ver que a Daenerys tomou aquela atitude. Eu fiquei em posição fetal, assim, para, não! Já tá bom! Chega, né? Não é possível, né? Eu também assisti com a galera e assim, a gente foi se espantando e falando, para também. Chega, pra que isso? Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Exato, não faz isso comigo. E a loucura dela nublou lá a luta dos irmãos, o Clegane Bowl, que a gente esperou tanto. Nublou tanta coisa, mas na verdade a raiva das pessoas, minha irmã falou assim, olha, aqui no escritório onde eu trabalho, a galera tá muito brava, tá pé da vida com a história. Mas você sabe por que tá pé da vida? Eu entendo, agora eu entendo, e assim, eu aprendi bastante coisa com Game of Thrones. Uma delas é, cuidado em devotar esperança em gente que... O Tyrion falou isso depois, né? Em gente que faz aquilo que a gente gosta e a gente acaba fechando os olhos pro tipo de pessoa, às vezes, tirana que elas são. Lembra que o Tyrion falou? Olha, a Daenerys, ela vem queimando gente à torta direita desde a primeira temporada, cara. Uma líder carismática, né? Ela é uma líder carismática, mas, por exemplo... Tudo bem que o irmão dela era um filho da mãe, mas no dia que o irmão dela morreu, ela nem piscou. Não. Nem piscou. Ela tacou depois o próprio marido lá no fogo, o Khal Drogo. Aprendeu a jogar o jogo e... Sim. E outra, Alexandre, ela tacou fogo lá nos caras de Astapor, ela crucificou gente. Aí você pode dizer, mas os outros crucificaram crianças, mas é aquilo que o Tyrion falou. Ela fazia isso porque ela estava fazendo isso com gente que a gente não gostava. Era quase um revanchismo, né? Espalhou consciência de classe e tudo. Mas esse comportamento dela era padrão. Ela tacou fogo lá nos Dothraki, ela tacou fogo em meio mundo. Então, assim, a gente se espantou na hora que ela tocou fogo na cidade, na galera inocente. Mas ela nunca mostrou que talvez faria alguma coisa diferente. Eu tive essa leitura e eu acho que o meu sentimento de decepção veio aí, né? Eu sinceramente achei que foi despropositado. Eu achei que a construção não levava a ter esse crivo de desconfiança, sabe? Assim, eu era do time mesmo que quando ela tocava fogo, eu falava assim, tá certo. No contexto aí, ela fez o que dava pra fazer. Mas eu acho que você tem que pensar o final da série. Qual seria o fim dela? O único fim possível. Vamos dizer que se ela sentasse lá no trono, que ela não ia sentar, isso já ficou claro. Ela não ia parar em... E ela não sentou, né? Ela não ia parar em Westeros. Então, assim, daqui a 20 anos... Se ela tivesse continuado no plano dela, o fim dela era só esse. Só tinha esse fim pra ela. Então, ela teria conquistado o mundo inteiro e no final ela ia falar, tá, e agora? Né? Porque os problemas teriam se renovado, ela teria passado uma vida de luta contra um monstro que não se vence com um dragão só e uma pessoa só. E no fim das contas, qual seria o final dela? Uma traição? Ou o dragão uma hora ia cansar e ia queimar todos os tronos dela? Enfim. Pois é. É uma antecipação de uma história que já estava escrita já, da derrota dela, né? Eu acho, e você tem razão, assim, porque a saga dela é sobre isso, sobre o humano que tem ali, uma sede pelo poder e tudo, mas o apocalipse que ela traz com ela também. O apocalipse, a destruição. Porque assim, ela vai como eu disse, ela vai executando gente ao longo da série e nessa reta final, só o que ela enfrentou foi decepção. Foi, ela só não derrota. foi benquista é só derrota. Ela não foi benquista no norte, porque nos outros lugares ela era super benquista. Uma participação pífia na luta contra o Rei da Noite, que era o pior dos inimigos. Zero. O maior dos inimigos. Foi zero. A participação dela foi quase zero, não é? Depois ela
teve um outro dragão que ela perdeu. Depois ela perde o melhor amigo lá, o Jorah Mormont. Depois ela perde a confidente. Lógico, isso justifica, e o João das Neves fala... Eu acho que o fundamental pra gente entender o final da série é aquela conversa do Jon Snow, do João das Neves, com Tyrion, ali na prisão, não é? Em que ele tenta justificar e o cara fala, cara, presta atenção... A gente estava devotando, sem perceber, todas as nossas esperanças, o nosso carinho, em alguém que a gente sabia que ia ser perigoso lá na frente. Serve pra gente hoje em dia, hein, Alexandre? Serve pra gente hoje em dia, hein? Eu, sinceramente, acho que seria coerente se, na hora que o sino tocasse, a bendita da mudança, né, da decisão sobre a vida da personagem foi na hora que o sino tocou, né? Se ela tivesse... Mas não foi, né? Se ela tivesse parado, e teria ali elementos pra se justificar uma ação de fato, ela é a benevolente, ela é a libertadora, mas também o sino tocou e ela foi pra cima pra queimar tudo, também teve uma justificativa durante a série toda pra dizer, sim, agiu desse jeito. Agora, tem uma problemática nisso, Pedro, assim, porque o que acontece? No fim, você vê uma cidade, né, Porto Real, que poderia se trocar muito bem por Portugal, né? Uma cidade europeia. Roma, né? Com a cara de cidade europeia. E quem é a Daenerys? É o estrangeiro, sabe? Então você tem... Sim, os Targaryen sempre foram os estrangeiros. Você tem os Targaryen, você tem os Imaculados, você tem os Dothraki, que são símbolo do estrangeiro. E o que acontece com o final de Game of Thrones? De alguma forma respalda o medo do estrangeiro do europeu. Ou do ocidental, sabe? Então, isso daí eu acho que é complicado em termos de o discurso que tá se construindo, né? Uhum. Porque no fim, o que mostra lá? Os Dothraki perdidos no rolê, os Imaculados também, né? Sim. E aí fala assim, ó, tá vendo? Estrangeiro na nossa terra, dá isso. Tá certo a gente fechar as muralhas mesmo. Tá certo o desprezo que nós tivemos pela Daenerys. Então, assim... Valida um discurso, né? Valida um discurso que, pra mim, é complicado. Não tinha pensado sobre esse prisma. E uma outra coisa, Alexandre, assim, daquilo que é a cinematografia da coisa, na hora em que ela conquista mesmo, aquelas imagens são muito da estética fascista, hein? Sim. Sobretudo, como é que se diz? Há um vídeo na internet, um dos documentários do Goebbels, que acho que é o Triunfo da Vontade. Acho que é o Triunfo da Vontade, isso mesmo, o Triunfo da Vontade, que é sobre Hitler. Uhum. É um documentário produzido ali na máquina de propaganda do Goebbels pro Hitler. E há um paralelo sensacional, eu não lembro onde eu li isso, depois eu fui procurar, há um paralelo sensacional com aquilo que é a própria Daenerys, né? E o que é? Quem é que chega voando em Nuremberg? O Hitler, né? O Führer. Ele chega voando, então tem as imagens aéreas e ele desce. Quando ele desce, a galera o sauda e há toda aquela estética de soldados enfileirados e tudo. Nada diferente daquilo que eles queriam passar de que a Daenerys se tornou. Né? Daquilo que era um discurso libertador que agradava os ouvidos de muita gente, porque estavam embaixo da roda, na verdade revelavam que elas poderiam e se tornou uma déspota. Sim. Isso acontece muito. Para mim serviu de alerta, Alexandre. Sim. Não porque a gente vive algo, ao nosso ver, parecido hoje, mas porque a gente corre o risco de viver isso em qualquer momento. Eu me simpatizei com a Daenerys o tempo inteiro. Eu tenho camiseta dos Targaryen, eu desenhei. Eu falei que a Daenerys ia sentar no trono, não é? Mas Sim. É isso, a gente colocar todos os ovos numa cesta. Isso é um perigo, não é? E eu acho que é emblemático também como rapidamente a roda se refaz, né? E aquele discurso também emblemático quando o Sam propõe a democracia, todo mundo dá risada. Imagina, né? Que bobagem. Mas se terminasse com democracia, eu ia ficar bravo. Não, eu achei que não tudo tinha bem, mas eu acho que a piadinha também nos mostra que no fim o que a gente vive hoje é isso.
né? Sim. É uma democracia de fachada. Sim, E desde quando inventaram essa tal de democracia moderna, brincam com a nossa cara como se nós pudéssemos escolher alguma coisa. E a gente não escolhe, Pedro. E cada Não, vez não escolhe. menos escolhemos. E talvez aqui eu nem deveria citar, mas Vai. já que a Se gente compromete aí. tá fazendo essa contextualização, o pessoal já falando hoje aí de impeachment do presidente Bolsonaro. Pois é. Ah, meu irmão, é o pessoal da roda de baixo querendo girar, sabe? Querendo voltar Sim, pro não tem que topo ter da roda. impeachment. Não. Agora não tem que ter, o cara foi eleito pela maioria, pô. Sim, e assim... O que tem hoje de concreto? Não tem. Demonstra essa fraqueza do jogo ou do mecanismo democrático, né? Não é, Sim. não é que a gente... no fundo, quem está no poder tá lá na mesinha ou debaixo da tenda, aquela meia dúzia de boçal que você nem sabe quem é, que provavelmente enquanto o pessoal tava lutando, queira ou não, a Daenerys, por mais louca que fosse, ela deu a cara pra bater. Tava na treta, sim, tava na treta. Não podemos falar mal. É. Foi pra rua. Foi pra rua. E aí, de repente, aparece uma meia dúzia de figurante lá, definindo e dando risada da proposta de democracia. Assim, tem alguma coisa de verdade aí que também passou despercebida, porque a gente tá discutindo se a Daenerys merecia ou não Sentar no trono. entrar no trono, né? E outra, eu li em outro lugar, eu acho que foi o Nuno Markle. O Nuno Markle é um humorista português, que eu gosto muito. E ele falava lá pelas tantas, numa crítica dele, e isso é bem representativo. Ele falou, olha, depois de um apocalipse não humano, a série apresenta o verdadeiro apocalipse, que é o apocalipse humano. Que é a humanidade que não consegue se resolver. Se juntam pra resolver... O pior do Osteriano é o Osteriano. O pior de Westeros é o Osteriano. Pois é, e é verdade. O pior não era o Rei da Noite, o pior eram os seres humanos. E esses promoveram um verdadeiro apocalipse. Aí, vai. E aí, o bonitão do Bran, que é do trono, aquela fala dele também. Eu vim aqui pra isso. Eu fiquei pensando, quer dizer que a jornada dele toda no final era pra sentar no trono e num determinado momento ele falou, é isso que eu quero? Mas olha, eu comprei aquele discurso lá do Tyrion. Eu da também questão comprei. da história. Lógico, eu vi gente falar assim, mas você quer a história mais ferrada do que a da Arya? Que foi pro todo lugar do mundo, você quer a história mais ferrada do que a da Sansa? Tá bom, mas ele representa o depósito de história. Ele representa Sim. e ele é o fiel depositário de uma história de um povo inteiro. Nesse tempo em que a gente vem vivendo revisionismo histórico, alguém que é o fiel depositário de toda a história é valorizar exatamente isso, a história. A gente tem governantes, às vezes, que esquecem o que é a própria história, ou tentam reescrevê-la, ou para atacá-la, ou para refazer ao seu bel prazer e defender alguns pensamentos. Ser ali um homem que é o depositário da história é de fato um fechamento interessante para a obra. E outra, Game of Thrones sempre foi sobre surpreender as pessoas. E eu acho que o final, de alguma maneira, surpreendeu, né? Você tá dizendo que o Laurentino Gomes deveria ser o presidente do Brasil, é isso? Não. Não exagere. Que é aquele cara que tem os livros lá da história do Brasil. Não. Só o primeiro é bom. O resto é bagunça demais. Do ponto de vista histórico, precisa melhorar bastante. O Contar do Caligares. Pô, Boris Fausto, então, pô. Boris Fausto. Já melhorou. Mas o final ali, Alexandre, da casa Stark, eu acho que vale a pena, né? O que você achou? Eu achei que cada um viveu exatamente aquilo que queria. Eu gostei que o Bran se demonstrou mesmo um cara sábio. Eu não gostei daquela resposta eu vim aqui pra isso. Foi bobagem, aquilo ali Foi bobagem, mas assim, porque depois ele vai dando uma série de respostas inteligentes, até mesmo de falar, não, a pena do Tyrion, que fez esse discurso bonito, é me ajudar agora. E consertar o que fez. O final da área de ir explorar o
o oeste do oeste. Sim. Eu achei muito bom. Ela vai pra Westworld já. Boa. Descobri que é um robozinho. Ela vai emendar com outra série agora. E o Jon Snow indo pro norte do norte lá. Achei muito bom. E achei um fim digno. E a Sansa lacradora que falou, a gente vai viver a nossa vida independente lá no Winterfell. E não vou dobrar o joelho nem pro meu irmão. Foi no fim a única que foi coroada. Sim, é verdade. Achei pra quem torcia pra Sansa, eu acho que não poderia ter sido melhor. Assim. Não, lógico. Eu tava lendo que, no fim das contas, cada Stark tinha um lobo e cada lobo tinha um nome. E que, no fim, eles viveram exatamente aquilo que eram os nomes dos seus lobos. Por exemplo, a Sansa tinha uma loba chamada Lady. E o que ela virou, no fim das contas? A Lady Stark. Ela virou a Lady Stark, a que comanda o norte. A Nymeria é uma rainha desbravadora, guerreira, que era exatamente a loba da Arya Stark, ou seja, e ela foi viver a vocação dela, de rainha, de desbravadora. O Jon Snow, ele tinha o Ghost, né? Que, no fim que voltou, levou o cachorrinho de volta, a gente falou mal que não cuidou do pet, ele cuidou do pet direitinho no final, mas ele foi viver aquilo que ele sempre foi, não é, Alexandre? O fantasma. Porque, assim, por mais que ele fosse... E eu achei sensacional terminar daquele jeito. Porque ele nunca teve lugar na casa dos Stark. Nunca teve. Ele era um Snow. Não é? Lembra, no começo, na primeira temporada, a mamãe Stark lá, ela não tratava ele bem. Ela via ele com reserva e tudo mais, como se fosse... Ele nunca foi Stark. Ele nunca foi Targaryen, ele nunca foi de fato da Patrulha da Noite, tanto que ele foi assassinado, nem morto ele conseguiu ser, ele nunca foi um defunto, ele não conseguiu ser. Ele nunca conseguiu ser nada. O lugar onde ele mais se identificou foi onde ele achou a namoradinha dele lá, a Ygritte, não é? Na primeira temporada. Quando ele foi pro norte, ele foi viver com o povo livre, porque uma coisa que ele nunca foi um homem livre de verdade. O lobo do Bran é o Verão. Que é o cara que trouxe o Verão. Trouxe o Verão de volta, né? E o lobo do Raikon é o Cão Felpudo, que foi um personagem só mesmo de enfeite, né? Sim. E ainda... Pois é, e ainda falando do Bran, agora pra terminar, Alexandre, volto fechando o círculo, porque é uma conversinha, não é? O louquinho meu. Mas é interessante você pensar que, no fim das contas, a Daenerys fala tanto de roda. Ela fala, vou quebrar a roda, vou quebrar a roda. Vamos abrir a roda. Desculpa, vamos quebrar a roda. No fim das contas, o trono vira o quê? Uma cadeira de rodas. De rodas, não é? Ou seja, é uma outra leitura. Mudou, as coisas agora têm uma nova perspectiva. E colocar um cara como o Bran de novo, não é? É reconhecer que é necessário se conhecer a história, não para que ela não se repita, mas para que a gente consiga entender quem a gente é. E na minha opinião, e aqui, não é, termino, a maior lição que eu tive de Game of Thrones foi essa. Eu preciso tomar muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado em todos os sentidos, em eleger e colocar alguém em um patamar muito alto, porque no fim são pessoas passíveis de erro. Eu passei ali 6, 7 anos dizendo Daenerys é também a minha rainha. E a decepção foi grande a ponto de não perceber quem ela era em todo o desenvolvimento. Essa é a minha opinião, não é? E isso pra mim serviu de uma grande lição. Grande mesmo. Game of Thrones foi bom? Foi bom. Foi a melhor série de todos os tempos? Não bateu Breaking Bad. Foi talvez a maior. E foi também a morte da televisão como a gente conhece. Eu termino por aqui, Alexandre. Eu vou dizer que vou sentir saudade. Quando terminou, eu quis assistir imediatamente, em seguida, toda a série de novo. Entendeu? Eu vou fazer isso, viu? E isso já é um ponto positivo. E sim, tem muitas coisas interessantes. A mãe dos Stark lá, a Catelyn é uma personagem estupenda. Teve tanta coisa boa na série inteira que o final, eu acho que
poderia ter sido melhor, mas no conjunto da obra, eu acho que é uma série que ficou mesmo. Concordo que é irrepetível, não haverá outra igual, e porque são outros tempos, a TV vai virar uma outra coisa. E acho que nessas lições aí, o Game of Thrones está dando lição de política desde a primeira temporada, de não confiar, das reviravoltas que acontecem e de que, de alguma maneira, as coisas não mudam tanto quanto parece a princípio que mudarão. Então, é bom ficar com o olho atento mesmo, como o Pedro disse, romantizar menos e tentar fazer a nossa parte aí no que nos cabe nessa roda que é a sociedade humana. Olha aí, então é isso aí, um beijo. Um abraço. Um apertinho de mão, meu! Ô, louquinho, meu! Falou, tchau, tchau. Tchau.